Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. O meu nome é Jacó Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, o assunto é o que esperar da Stellantis. Vamos ver tudo o que já sabemos sobre a fusão da FCA com a PSA e assim tentar entender como se deu o processo e jogar luz ao futuro das marcas nesse novo cenário. Além disso, a gente também vai tentar responder se a Peugeot está comprando a Fiat ou se a Fiat está comprando a Peugeot e, afinal, se isso importa ou não. Na história do fim da Fiat, chegamos a um momento decisivo, o divórcio com a General Motors e o blefe de alguns milhões de dólares de Sergio Marchionne, enquanto a Fiat lançava o seu grande sucesso de vendas, o grande ponto. Vamos lá? Antes de começar, eu quero saber se você já respondeu a pesquisa sobre a primeira temporada do 3,5. A gente está chegando na reta final da primeira temporada. Este é o penúltimo episódio, então só tem mais um. E eu quero que você me conte o que achou do podcast. Então, por favor, responde lá. É um questionário bem rápido. E assim você vai me dar dicas, vai poder fazer críticas, elogios, sugestões e me ajudar a deixar a segunda temporada mais legal. O link está na descrição do episódio no Medium ou nas redes sociais. Aliás, aproveita e já confere os nossos perfis no Instagram e no Facebook, que tem as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais. Segue lá, é @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Eu também estou no Twitter, @JacóPaes. Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências citadas neste episódio, já sabe, acesse bit.ly/3,5podcast, que vai lá para o nosso Medium. Bem, vamos lá então para o assunto principal desse episódio. 7 anos após a fusão oficial da Fiat com a Chrysler, a montadora italiana embarca agora em uma nova jornada que vai resultar na Stellantis no começo do ano que vem. A nova empresa vai ser o quarto maior fabricante de veículos global em termos de volume e o terceiro maior em receita, e vai concentrar marcas históricas e centenárias como Fiat, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Chrysler e por aí vai. O anúncio da fusão com a Peugeot Citroën foi feito há um ano, em 18 de dezembro de 2019, 7 meses após uma proposta de fusão fracassada com a Renault. E se a fusão com a Renault deu a entender para muita gente que a FCA iria, na prática, incorporar a empresa e ditar as regras da aliança que os franceses têm com a Nissan e com a Mitsubishi, e esse foi o principal motivo de as coisas terem azedado, o mesmo não dá para dizer do acordo com a PSA. Entre a expectativa por economias, novos modelos e como o grupo vai comportar tantas marcas, tem muito burburinho a respeito de qual será o equilíbrio de forças dentro da Stellantis. No próximo dia 4 de janeiro, os acionistas da FCA e da PSA se encontram numa assembleia que vai aprovar a fusão. Com isso, até março de 2021, a previsão é que a Stellantis, enfim, seja criada. A seguir, eu trago 5 pontos para a gente entender, para a gente acompanhar tudo o que já saiu da Stellantis e também para tentar ver aí o que dá para esperar dessa nova empresa, já que a Fiat entra numa nova fase e definitivamente ela não vai estar mais sozinha. O primeiro ponto que eu trago aqui é um pouco dos bastidores de como se deu esse acordo, porque as conversas, na verdade, elas
começaram antes ali de 2019. Quando a coisa realmente começou foi em 2018. Se engana então quem pensa que a FCA e a PSA começaram a conversar só depois do fracasso das conversas com a Renault. Pelos indícios, as conversas começaram algumas semanas após a morte de Sergio Marchionne e elas ainda não contemplavam uma fusão ou uma aquisição, e sim parcerias maiores, provavelmente como a da Ford e a da Volkswagen. Inclusive, a PSA e a FCA assinaram um acordo para fazerem aí uma parceria para carros compactos, né? Plataforma de carros compactos, especialmente elétricos na Europa. E eram acordos mais ou menos nessa linha que estavam ali na conversa em 2018. No Natal de 2018, o Carlos Tavares, que é o CEO da PSA, e o Mike Manley, que assumiu como CEO da FCA depois da morte do Marchionne, ficaram de conversar durante o Salão de Genebra de 2019 sobre um acordo um pouco mais robusto. E a partir daí houve uma série de conversas, só que elas cessaram quando o acordo com a Renault foi proposto. E elas foram retomadas então em junho, quando o acordo com a Renault azedou. E um mês depois, em julho de 2019, a Peugeot fez uma proposta de aquisição da FCA que não agradou o John Elkann, que é o herdeiro lá do Zainelli. Uma nova rodada de conversas foi feita, com um término no fim de outubro, e a maioria dos detalhes de um acordo, então, que não seria de aquisição, mas sim de fusão, foi acertada. E isso resultou, então, nesse anúncio que a gente viu em dezembro de 2019 de uma fusão. A ligação entre as famílias Zainelli e Peugeot, que são dois clãs aí do mundo automotivo, foi essencial para o acordo, porque o Robert Peugeot ele participou ativamente das conversas e foi ele que chamou o Joe Elkann para uma reunião no apartamento dele em Paris, na época em que o Elkann estava lá na França nas conversas com a Renault. O Robert e o John, eles desenvolveram a amizade ao longo dos anos e o acordo com a Renault estava ali, né, tinha deixado as relações um pouco abaladas, especialmente porque o Tavares, da Peugeot, já tinha anunciado que ele também estava buscando um parceiro. E o Tavares, inclusive, deu uma declaração polêmica que influenciou bastante a opinião pública. Essa declaração era de que o acordo que a FCA estava propondo para a Renault seria virtualmente uma tomada da Renault por parte da Fiat, de modo, abre aspas, bastante oportunista, fecha aspas. Isso, lógico, não pegou bem em Turim, especialmente depois de ter virado uma preocupação real na Renault, especialmente por parte do governo francês, que ficou ali preocupado em a Fiat entrar naquela aliança que estava muito consolidada e estragar a relação da Renault, especialmente com a Nissan. E o governo francês, ele também sempre declarou ali uma espécie de preferência que a FCA fizesse um acordo com a PSA e não com a Renault. Por outro lado, isso tudo, né, esse imbróglio com a Renault, era tudo que o Tavares precisava. Surgiu ali uma segunda chance e ele decidiu não deixar escapar. Então, ali, com a ajuda do Robert Peugeot, as conversas com a FCA retomaram. E ele também, né, apostando ali em outra via, começou a conversar diretamente com Mike Manley também. O aperto nas regulamentações de emissões na Europa foi um dos principais elementos que motivaram toda essa operação, que, olha só, ela recebeu o codinome de Stella durante as negociações, ou seja, já indicando aí de onde vem o nome Stellantis. E claro, a crise de Covid-19 apenas reforçou a importância da fusão e todo mundo ficou muito empenhado com isso. Em uma entrevista recente ao Automotive News Europe, o Carlos Tavares declarou o seguinte, abre aspas, conseguimos trabalhar remotamente e de forma colaborativa. Tivemos mais de 600 pessoas trabalhando intensamente nesse processo desde dezembro de 2019, data da assinatura. E agora estamos nos preparando para o fechamento ao longo do primeiro trimestre de 2021, fecha aspas. Agora a gente vai para o segundo ponto, né, que é essa polêmica. Quem está comprando quem, afinal de contas? Desde o momento zero, a FCA e a PSA afirmaram que
essa proposta de fusão seria uma, abre aspas, fusão de iguais, fecha aspas. Por quê? Porque seria uma fusão 50-50. Esse discurso, ele se mostrou coerente na maior parte das vezes. Por exemplo, o nome foi jogado de lado, a ideia de trabalhar com o nome de uma das empresas mãe, ou das duas, em favor de um nome novo, totalmente neutro, que não tem nada a ver com a indústria automotiva. Mas ainda assim, muita gente especula, muitos analistas, pessoal da imprensa, que na prática o que está acontecendo, o que aconteceria era que a Peugeot estaria comprando a Fiat. E existem sim alguns motivos para essas especulações. Primeiro, o CEO da Stellantis vai ser o Carlos Tavares, que ocupa o mesmo cargo na PSA. Até hoje não se sabe qual que vai ser o papel do Mike Manley, o CEO da FCA, porque nem mesmo no conselho da Stellantis ele foi colocado. Mas os executivos, especialmente Carlos Tavares, declararam que o Mike Manley estaria sim na Stellantis. A gente não sabe qual seria esse papel. Quando eu estou gravando esse episódio, acabou de sair a notícia de que o CEO da Ferrari decidiu se aposentar porque ele teve problemas de saúde e ele decidiu fazer isso de uma maneira bastante inesperada, foi tudo muito inesperado, muito corrido. E o que vai acontecer agora ninguém sabe, mas o John Elkann vai assumir o cargo de CEO de modo ali provisório e já existem aí rumores de que talvez o Mike Manley então assuma a Ferrari, que, é bom dizer, não faz parte do acordo com a PSA. A Ferrari ela estava na FCA no começo, mas ela foi separada. Hoje ela é uma empresa independente, é uma empresa do Agnelli, mas formalmente não está dentro da FCA e por isso ela não fará parte da Stellantis. O segundo motivo para o pessoal fazer essa especulação de que a Peugeot está comprando a FCA. O conselho da Stellantis vai ter 11 diretores e 6 desses membros foram no caso já nomeados pela PSA, sendo ou não acionistas ou funcionários da empresa. Terceiro motivo, os acionistas da PSA vão pagar um prêmio antes da fusão, ou seja, eles vão pagar ali uma quantia pela fusão para os acionistas da FCA. E o último motivo, que é talvez o mais contundente, mas ele é mais recente. Antes disso já tinha gente defendendo essa compra da Fiat pela Peugeot, é que uma matéria da Automotive News revelou que o prospecto apresentado pela FCA às bolsas Mercato Telemático Acionário e Euronext Paris para listar as ações da Stellantis após a fusão, que também foi protocolado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, diz que a FCA está sendo adquirida pela PSA. Então é um documento oficial das empresas que diz isso. Só que isso é uma obrigação legal, como a própria matéria da Automotive News deixa claro com esse excerto que foi tirado do documento, abre aspas. Com base na avaliação dos indicadores segundo o padrão contábil IFRS 3 e na consideração de todos os fatos e circunstâncias pertinentes, a administração da FCA e da PSA determinou que a Peugeot SA é a adquirente para fins contábeis. Fecha aspas. Mas calma, porque esses motivos não querem dizer necessariamente que a Peugeot realmente está comprando a Fiat. Vamos então destrinchar um pouco dessas informações. O documento, de fato, apresenta o negócio como uma fusão de iguais, e ele usa a seguinte definição para isso, abre aspas, uma transação na qual cada um dos acionistas da PSA e da FCA terá uma participação igual à que já possui hoje no grupo combinado, fecha aspas. Essa definição que as empresas vêm usando também nas comunicações públicas relacionadas à fusão. Então, quando elas querem dizer que é uma fusão de iguais, é por isso. O problema é que o termo fusão de iguais não tem validade jurídica. Isso é uma coisa que as empresas criaram ali para definir esse acordo. E também vale explicar por que a PSA indicou 6 dos 11 membros para o conselho. Afinal, se eles dizem que é uma fusão de iguais, por que uma está indicando mais membros do que a outra? Esse é o questionamento.
O que acontece é que o conselho é, na verdade, formado por 5 executivos indicados pela PSA e 5 pela FCA, ou seja, em tese, realmente 50-50. O que acontece é que o CEO também faz parte do conselho, e é aí que mora a questão, né, toda de debate, porque a Stellantis apontou para o mandato de 5 anos o Carlos Tavares como CEO, que é o CEO da PSA, então ele é considerado como uma pessoa da PSA. Já o presidente do conselho é o John Elkann, que foi apontado pela FCA. Só que esses cargos eles poderiam ser ocupados por qualquer pessoa, que não tivessem necessariamente ligações com nenhuma das empresas, por exemplo. E aí, nesse caso, então, se manteria a igualdade. Considerando isso e também o fato de que a PSA está pagando um prêmio, o que foi acordado entre as empresas é que, para fins legais, a PSA seria colocada ali no documento como adquirente da FCA. Do ponto de vista jurídico, o grupo PSA vai ser absorvido pela FCA NV, que é a holding holandesa da montadora, e então vai ser renomeada para Stellantis NV. Isso porque desde o início foi definido que a nova empresa deveria ter sede na Holanda por ser um país com impostos mais baixos. Essa foi a mesma estratégia utilizada pela Fiat na fusão com a Chrysler. Além disso, tem um outro ponto. A família Agnelli vai continuar sendo a maior acionista individual da Stellantis, seguida da família Peugeot. Os italianos vão ter uma participação de 14,4% e os franceses de 7,2%. Outros acionistas vão ser o governo francês, com 6,2%, e o grupo chinês Dongfeng, com 5,6%. Esses membros não vão poder mexer nesses percentuais por um período de 7 anos, com exceção da família Peugeot, que pode aumentar a sua cota, desde que respeite o limite de até 2,5%, negociando com a Dongfeng, com o governo francês ou com o mercado. Ou seja, ainda assim, se a família fizer esse investimento, né, esse crescimento nas ações, ainda assim os Agnelli serão os acionistas majoritários dessa nova companhia. Porém, vale dizer que 14,4% é um número bem inferior em relação à participação que eles têm hoje na FCA de 29% das ações. Portanto, a conclusão disso tudo é que, em termos de empresas, até é possível entender que a Peugeot vai assumir o controle da Fiat, mas isso não necessariamente significa algo ou tem alguma importância. Quando a Fiat se fundiu à Chrysler, ela passou a ditar as regras sobre o grupo americano, mantendo ali de maneira respeitável o nome da Chrysler, né? Mas a Chrysler foi uma empresa adquirida e claramente quem estava comandando a Chrysler era a Fiat. Né? Além disso, o CEO estava a serviço dos interesses da família Agnelli, e a família Agnelli era dona da Fiat. O que eu quero dizer é que não havia um contrapeso da Chrysler em relação à Fiat. Né? Os italianos chegaram para ocupar Detroit e quem estava ali comandando a Chrysler tinha pouquíssima influência no que seria dali para frente. Era uma via de mão única, da Fiat para a Chrysler. Esse não parece ser o caso da Stellantis, porque o CEO da Peugeot vai ter de lidar ali diretamente com o acionista majoritário que vem da outra empresa e é presidente do conselho, fora os outros membros, né, que foram apontados pela FCA. A estrutura vai ser mista e o principal dono, vamos assim dizer, é de uma empresa, a Fiat, enquanto o CEO é de outra, a Peugeot. E esse CEO não apresenta vínculo com os Agnelli. Então, para mim, de fato, não faz sentido você pensar em uma marca comprando a outra, porque os interesses vão estar bastante misturados. É uma via de mão dupla entre Fiat e PSA, que devem pensar agora como uma nova empresa, ou seja, não como eu sou PSA e estou comprando as marcas da Fiat, ou eu sou Fiat e estou comprando as marcas da PSA. Não, agora nós somos uma nova empresa, todas as suas marcas são minhas e todas as minhas marcas são suas. É isso. Para a fusão dar certo, esse vai ter que ser o pensamento. A fusão da Fiat com a Chrysler só deu certo porque a Fiat foi humilde o suficiente para saber escutar o outro lado.
E embora fosse ela tomando as decisões, ela estava tomando as decisões consultando quem entendia das marcas da Chrysler, né? Ela não chegou ali nos Estados Unidos com a postura que a Daimler teve. Ela chegou com a postura de, não, peraí, vamos sentar e vamos trabalhar juntos. E não, eu vim aqui para mandar em vocês. Então, a personalidade forte dos italianos e especialmente dos americanos, eu acho que pode pôr tudo a perder se a Peugeot quisesse impor ali de um modo autoritário. E os acionistas da Peugeot também certamente não vão se submeter a um comando da FCA, ainda mais ali com o apoio do governo francês. Então, realmente precisa funcionar com essa nova mentalidade. E sobre o conselho, cabe um parênteses. Os nomes indicados pelas empresas têm um perfil distintamente global e não automotivo. São muitas pessoas vindo de outras áreas, como a área de tecnologia, mas há motivos para acreditar que isso pode ser uma coisa boa, né? Já que a indústria automobilística tem aí tentado, de todo modo, se reinventar. Então, isso não necessariamente deve ser um problema. O próximo item, sim, é um problema, que é a China. A Stellantis vai ter uma força impressionante nas Américas, com participação acima de 40% na América do Norte e liderança na América Latina. Na Europa, o grupo vai fazer frente à Volkswagen e vai dominar mais de 40% do mercado também. Eles vão ser líderes em dois dos mais lucrativos segmentos do velho continente, o de SUVs e o de veículos comerciais leves. Só que para o grupo crescer, ele vai ter de ter sucesso onde nem a PSA nem a FCA se deram bem nos últimos tempos, o mercado asiático, especialmente a China. Para falar a verdade, quase nenhuma marca europeia é bem sucedida no mercado chinês, o maior do mundo, e isso vai ter que mudar. No lado da Fiat, a marca abandonou a Índia e a China, a marca Fiat, manteve poucos esforços no Japão. A Jeep é a única marca da FCA que ainda tem alguma presença e ainda assim pouco relevante na China. A China já foi o maior mercado único da PSA, onde a montadora vendia mais de 700 mil veículos por ano até 2014, a DS fazia bastante sucesso por lá. Em 2019, esse número caiu para cerca de 119 mil carros no país. E neste ano, de acordo com a Automotive News, provavelmente a PSA vai vender menos de 50 mil. É um tombo muito grande se a gente for pensar que 2014 não está tão distante assim. Já a FCA, apenas com a Jeep na China, vende aí as variantes híbridas plug-in e a gasolina do Jeep Grand Commander, bem como os modelos da gasolina do Renegade, Compass e Cherokee. Ela tem uma joint venture com a GAC Motors. E no acumulado, 27.675 carros vendidos de acordo com a GAC. No Brasil, pouco se sabe o que vai resultar dessa fusão. A meu ver, eu acho que pouca coisa vai mudar. A Fiat vai continuar tendo um papel soberano em um primeiro momento, em virtude das suas boas leituras de mercado. Eu acho que a maior incógnita vai ser conciliar os planos e o posicionamento da Fiat na Europa com o que é visto no Brasil. Se por um lado eu acho que há produtos aqui que poderiam ter correspondentes lá, como os novos SUVs, talvez a Toro, e até ali não o Argo como ele é hoje, mas a presença nesse segmento do Argo, né? Acho que é um ponto em comum que a Fiat poderia ter entre Europa e Brasil. Por outro lado, existe uma coisa que dificulta muito as coisas, que é a aposta no carro elétrico, né? Lá na Europa, a Fiat provavelmente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, vai ter uma gama bastante eletrificada. E aqui no Brasil a gente não vê ainda esse avanço no carro elétrico. Além disso, o ciclo de produtos precisa ser sincronizado de novo, né? De modo que a gente talvez possa ter aí uma ou duas gerações com uma gama realmente em descompasso. Se a gente tiver sorte, no entanto, eu acho que a Fiat pode voltar a apresentar uma linha mais próxima da vista na Europa, mas em um futuro que não deva ser tão breve assim. Em relação ao grupo como um todo, eu acredito que vai ser possível ver pequenos crossovers, não crossovers no sentido de SUVs, mas de misturas, como a transferência de tecnologias menores de um grupo para o outro. Por exemplo, que é um exemplo que eu acho que seria útil, provável e não tão difícil.
o Peugeot 208 recebendo os motores Firefly Turbo. Inclusive isso talvez já tenha até de modo indireto influenciado a decisão da PSA de não trazer motores turbo para o Peugeot 208 no Brasil. Não valeria a pena você fazer uma adaptação para construir esses motores no Brasil, que seria caro, sendo que em mais alguns anos ela em tese poderá usar os motores que a Fiat já está, né, produzindo aqui no Brasil. É claro que coisas como essas vão levar um tempo ali, que o ciclo de investimentos de ambos os grupos até ali por volta de 2024, 2025, eu acho que pode receber pequenos ajustes, sim, pode, mas eu acho que não vai ser uma mudança radical nesse ciclo que já foi iniciado. Afinal, o time que está ganhando não se mexe, a PSA não está necessariamente ganhando aqui no Brasil, nem na América Latina, mas a AFCA está, então eu acho que os planos da AFCA muito provavelmente continuarão confirmados nesse primeiro momento, e talvez os da PSA sofram ali pequenos ajustes, mas nada muito radical, né? Eu acho que o Mercosul provavelmente não vai ser uma prioridade nos anos iniciais da Stellantis, porque é uma região em que o grupo vai estar bem consolidado de um jeito ou de outro, que já tem planos ali confirmados e bem encaminhados, então não faria sentido mexer muito nisso. Eu acho que daí sim, num próximo futuro, como eu disse, especialmente no caso da marca Fiat, pode haver uma maior sincronia entre os planos com outras regiões, os planos de outras marcas e uma unificação um pouco maior. Eu acho que o foco principal agora no começo vai ser realmente o trabalho em outras regiões, especialmente aqui o que nos interessa é o próximo item. O quarto tópico é o relançamento da marca Fiat na Europa. A coisa boa de tudo isso, eu acho, né? A fusão da Fiat com a Peugeot vai ter como objetivo encontrar sinergias e assim reduzir custos, além de ganhar escala. De acordo com as empresas, abre aspas, os ganhos em eficiência derivados de maiores volumes, bem como os benefícios da união dos pontos fortes e competências principais das duas companhias, garantirão que o negócio combinado possa oferecer a todos os seus clientes os melhores produtos, tecnologias e serviços, além de responder com maior agilidade à mudança que está ocorrendo neste setor extremamente exigente. Fecha aspas. E 40% do total de 3,7 bilhões de euros previstos em sinergias, essa previsão inclusive foi aumentada um pouquinho ao longo do processo, mas 40% desse total de economias seria obtido com a otimização dos investimentos em plataformas de veículos, famílias de motores e novas tecnologias. Isso porque a maior escala, em tese, vai permitir uma melhor performance de compras. Isso, como a gente sabe, é praticamente certo. Mesmo o acordo fracassado da GM com a Fiat alguns anos atrás, como a gente viu nas histórias, proporcionou isso. Além disso, FCA e PSA anunciaram que mais de 2/3 dos volumes de carros vendidos vão estar concentrados em duas plataformas, com aproximadamente 3 milhões de automóveis por ano em cada uma delas. Uma dessas plataformas, com certeza, é a CMP da Peugeot, que chegou recentemente ao Brasil com a nova geração do 208 e pode dar origem tanto a carros elétricos quanto a carros com motores a combustão. Essa plataforma comporta esses dois tipos de motorização. A segunda plataforma que foi referida ali ainda não é muito clara, mas tudo indica que é outra plataforma da PSA, a EMP2, que é utilizada para veículos maiores como o Peugeot 5008. Assim, o que a gente pode esperar é que todos os veículos do grupo, com exceção de alguns modelos da Alfa Romeo e os modelos da Jeep e da Ram, vão adotar uma solução francesa. E há uma razão para que todo o resto seja concentrado nas plataformas da PSA, é claro. A Fiat não investe em uma nova plataforma realmente modular e eficiente para carros compactos há anos. Com a decisão de aposentar o Punto na Europa,
a montadora não seguiu uma direção global. Na Europa, ela apostou na linha Tipo, que compartilha a plataforma com Renegade e 500X, ou seja, não é uma plataforma necessariamente de compactos. Na América Latina, a empresa até diz que tem uma plataforma 70% nova, que é modular, que não sei o que é a plataforma MP, utilizada no Argo e no Cronos. Mas ela é claramente derivada da plataforma do Ubuntu, pode ter aí sofrido bastante alterações, sim, mas o que eu digo, é óbvio que essa plataforma não chega nem perto da modernidade das plataformas da PSA, né, que foram feitas realmente para terem um amplo uso, tanto em termos de tamanho de carro, quanto de motorizações, quanto de tecnologias. Então, realmente é uma plataforma que não se compara, que não tem nenhuma semelhante hoje dentro da Fiat. Mesmo a plataforma do novo 500, ela é uma plataforma que não foi feita do zero. Ela é 90% nova, mas ela não foi feita do zero e não está prevista para que ela chegue a uma ampla variedade de modelos. Então a chegada dessas soluções da PSA vai trazer uma nova chance para a marca Fiat voltar aos holofotes na Europa, se assim a Stellantis quiser. Porque é graças à plataforma CMP que a marca italiana vai voltar ao segmento B, embora ainda pouco se saiba de que maneira isso vai se dar. De acordo com declarações de Olivier François, que é o diretor global da marca Fiat, o que a gente pode esperar é que o Panda ganhe uma nova família de carros, que vai exercitar ali o lado funcional da gama Fiat. Então, o compacto ele vai provavelmente deixar o segmento A de entrada e migrar para o B. Isso enterraria o tão falado retorno do Punto. A meu ver, eu acho que é um equívoco no modo como a imprensa está tratando esse relançamento da Fiat, porque a gente está se apegando demais aos nomes de cada modelo. O que a marca prepara é uma linha de produtos inspirada no conceito 120. Provavelmente vai ter ali um hatch intermediário entre o segmento A e B e um SUV pelo menos. Mas provavelmente vai ter também uma terceira derivação que ninguém sabe o que é. Mas não é possível dizer que essa linha vai ser o novo Panda, nem que vai ser o novo Punto, ou qualquer outra coisa do tipo. Tudo isso é muita especulação por hora. O que se sabe é que vão ser carros acessíveis, muito provavelmente apenas elétricos, e que vão se aproveitar da plataforma e da escala com os modelos da PSA. Até há uma tendência, uma linha de rumores que diz que, além dessa linha acessível, a Fiat teria um outro hatch compacto tradicional, que esse sim seria o novo Punto. Eu não acho impossível, mas eu também acho besteira, uma vez que a PSA já tem muitas marcas para explorar esse segmento B e ela deve continuar sendo, ele vai continuar sendo trabalhado por Peugeot, Citroën e Fiat, além de eventualmente a Lancia. Então, não sei se faria sentido a marca Fiat ter dois carros de um mesmo segmento. A gente tem o Peugeot 208, a gente tem o Citroën C3, a gente vai ter o carro da Fiat. Então, ter dois carros da Fiat, eu não sei se isso comportaria tanto. Já com a plataforma maior, a Fiat deve aproveitar a base do Peugeot 3008 para lançar um D-SUV de 7 lugares. Esse SUV deve fazer parte da futura linha Tipo, que deve contar ainda com mais alguma carroceria. Mais uma vez, acho que vocês não devem se apegar ao nome, isso não quer dizer que vai ser Tipo, não quer dizer que vai ser outra coisa, né? Quer dizer que vai ser uma linha um pouco maior e com um posicionamento, mais uma vez, funcional ali do 120, o posicionamento que hoje o Tipo já tem em algum nível. Assim, a gama da Fiat vai ganhar uma renovação completa, né? Ela vai ter presença no segmento A com o novo 500 e a sua derivação de Adiniera, não fazem parte dos planos com a PSA, já estavam confirmados antes, com uma plataforma própria, diga-se de passagem. Ela vai estar no segmento B, com a evolução do Panda, em forma de hatch e de SUV, além da nova geração do 500X, e a minha aposta é que esse novo 500X, ele vai estar muito mais para um crossover intermediário, então ele vai deixar de ser algo totalmente do segmento B, para ficar ali entre o segmento B e o C, mais então para Compass do que para Renegade. E
a gente vai ter a linha sucessora do tipo, com um carro de passeio do segmento C. A minha aposta é que seria talvez um hatch, mas não sei, né? Pode ser outra coisa. E o SUV Delow, que é esse SUV de 7 lugares. Todos esses carros, com exceção do Cinquecento, usando as plataformas da PSA. Então, portanto, a gente vê aí que a fusão é essencial para a Fiat, que não teria forças para fazer essa renovação por conta própria, uma vez que ela não teria plataforma para isso. Na melhor das hipóteses, ela até poderia investir no desenvolvimento de uma plataforma, mas isso levaria tempo e muito dinheiro. Talvez aí seja o ponto crucial da fusão com a PSA. E porque muitos dizem que a FCA sai ganhando muito mais do que a PSA com essa fusão. É possível ver frutos da Fiat já em 2022, ou seja, um ano após a conclusão da fusão, embora a maior parte das novidades deva chegar à Europa em 2023, o que ainda assim é um bom prazo. Talvez ali o primeiro fruto do 120 saia ainda em 2021. Outras áreas do grupo, no entanto, também vão se beneficiar das sinergias. Isso inclui marketing, TI, despesas gerais e administrativas e logística. Isso sem cogitar quaisquer fechamentos de fábricas, como prometem as empresas. Mas, caso isso venha a ocorrer, obviamente a economia vai ser ainda maior. E, evidentemente, outras marcas do grupo também vão se beneficiar. E aí a gente vai para o último ponto dessa conversa. Bem, o último ponto da conversa é: todas as marcas estão garantidas até que se prove o contrário. Quando a fusão foi anunciada, o português Carlos Tavares disse que nenhuma das marcas de ambos os grupos seria abandonada. E todos estão curiosos para saber como o executivo vai fazer isso. Afinal, por mais que o portfólio seja complementar, como as empresas dizem, há sim sobreposição em alguns casos. No entanto, no mês passado, o CFO da PSA, Felipe de Rovira, disse a analistas que talvez não seja bem assim. Abre aspas. Não é razoável pensar que continuaremos com tantas marcas, tantas plataformas e tantas linhas de carros na Stellantis, dados os volumes que as entidades combinadas terão. Fecha aspas. Em uma entrevista mais recente, quando Tavares foi perguntado sobre o número de marcas e como ele se relaciona com o do grupo Volkswagen, ele deu uma desconversada. Olha só, abre aspas. Stellantis será muito forte na Europa, não exatamente do tamanho do grupo Volkswagen, mas bem próximo. Tenho muito respeito pela Volkswagen porque eles estão fazendo um trabalho fantástico. Eles estão tomando muitas decisões ousadas e avançando fortemente na eletrificação, o que os torna um rival fantástico para nós. Entendemos que eles estarão à nossa frente na Europa, mas não ficaremos muito atrás e tentaremos competir da forma mais eficiente, com uma abordagem diferente ao nosso modelo de negócios, mas também com um portfólio de marcas de 2 dígitos como eles têm. Fecha aspas. Bem, 2 dígitos ainda tem uma gordura ali para queimar, porque listando todas as marcas de ambas as companhias, a gente tem 14. Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati, Ram, Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall. As marcas generalistas são obviamente as mais nichadas, porque em tese Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Vauxhall brigariam pelo mesmo público. Só que essas marcas são extremamente conectadas com os seus mercados domésticos. Então elas têm ali uma forte presença na Itália, na França, na Alemanha e no Reino Unido, respectivamente, e a Fiat no Brasil, onde elas têm participações muito consolidadas e por isso elas não costumam brigar entre si. A solução, logo, eu acho que estaria dada: apostar na identificação com o seu mercado de origem e não se esforçar tanto nos demais. Mas se a ideia é fazer com que todas as marcas cresçam em presença global, isso não vai bastar, né? Então, por hora, o que é possível dizer é que algumas estão mais seguras do que outras. Fiat, por conta da forte presença no Mercosul, na Itália e na Turquia, eu acho que não poderia ser descartada. Peugeot e Citroën são fortes na Europa, líderes de mercado em países como França, também não vejo por que matar. Jeep e Ram têm volumes de vendas expressivos demais na América do Norte e são marcas fortemente identificadas com 2 segmentos que estão em alta, SUVs e picapes. Não tem por que matar. Maserati é um asset de luxo
é valiosa demais, lógico, não vai morrer. Opel e Vauxhall são braços de um mesmo corpo, elas estão ali juntas, e se não morreram até agora, provavelmente também vão sobreviver após terem sido eficientemente recuperadas pelo Tavares. E a Alfa Romeo, eu acho que ela é a queridinha de todo apaixonado por carros e o Tavares é um deles. Então também não apostaria na morte dela. Agora, Abarth, Chrysler, Dodge, Lancia, DS, todas têm papéis periféricos no grupo e eu não assumiria que elas estão tão seguras assim. As empresas dizem que as sinergias serão suficientes para garantir o futuro de todas essas marcas, investindo, abre aspas, significativamente nas tecnologias e serviços que irão modelar a mobilidade no futuro, ao mesmo tempo em que cumpre os exigentes requisitos regulamentares globais em matéria de CO2, fecha aspas. Além das novidades da Fiat, é esperado que a fusão traga novos SUVs para a Alfa Romeo e talvez para a Lancia, se ela não morrer. A marca esportiva ainda pode receber também uma nova geração do hatch Giulietta a partir do Peugeot 308, mas por outro lado ainda é incerto qual vai ser o papel da PSA em relação às marcas americanas, porque tanto o Jeep quanto o Ram têm necessidades específicas, como tamanhos maiores e desempenho 4x4. A Peugeot, no entanto, deve se beneficiar da estrutura da FCA quando fizer o seu retorno aos Estados Unidos. Embora a PSA tenha conseguido trabalhar bem e igualmente as suas divisões, a gente já viu, como eu falei em alguns episódios atrás, que o mesmo não pode ser dito da FCA, que desenvolve marcas às custas de outras. Então, encontrar o equilíbrio entre as duas práticas vai ser o desafio do Carlos Tavares, que vai ter um portfólio aí consideravelmente maior em mãos para administrar. Um CEO que estava à altura de Carlos Tavares, o Sergio Marchionne, fez o que era possível, mas ainda assim teve marcas esquecidas. Então, será que o Carlos Tavares vai conseguir ir além do Marchionne? Essa é a grande questão. Então, para terminar, para fechar o assunto, né, eu acho que aí está um casamento escrito nas estrelas, né, como diz o nome Stellantis. É o maior das últimas décadas, com o potencial de dominar 2 continentes do planeta, mas isso não quer dizer que as 2 das mais tradicionais dinastias do mundo automotivo não vão ter dificuldades, muito pelo contrário, né? Mas o potencial de fazer de essas dinastias aí se reinventarem mais uma vez e fazerem coisas grandiosas também está aí. Eu torço que seja realmente uma fusão de iguais e que muitas dessas coisas que estão no papel hoje de fato saiam, muitas dessas especulações realmente se tornem realidade. Eu acho que a Stellantis pode ser a chance da gente ver a Fiat brilhar como ela merece de novo. Esta capa ilustra nossa situação hoje. Acredito piamente na chance de relançarmos a empresa. Se me acompanharem, verão que dentro de 3 anos, esta mesma revista trará o Cinquecento do lado certo. Essa foi a fala de Sergio Marchionne em uma das primeiras reuniões da Fiat com a casa arrumada. A capa a qual o executivo se referia era da revista Fortune de janeiro de 2003, que dizia, abre aspas, Arrivederci, Fiat. As perdas se acumulam, os trabalhadores cruzaram os braços, a diretoria está revoltada, a Fiat deixará o setor automobilístico? Fecha aspas. Na parte de baixo, uma foto do Cinquecento de cabeça para baixo. Mas, afinal, por que a Fiat perdia tanto dinheiro? Quando o modelo fracassa, a montadora não perde apenas os bilhões de dinheiros que investiu na fase de desenvolvimento. Por si só, um problemaço. Ela perde dinheiro enquanto ele se transforma num embuste encalhado nas lojas, parado nos pátios das fábricas, enquanto concorrentes se aproveitam do fracasso alheio. E por ser um processo custoso e que demanda tempo, esse embuste vai ficar lá por um longo período, até que a empresa faça uma nova aposta e gaste rios de dinheiro para lançar um novo modelo, que, quem sabe, talvez seja um pouco mais exitoso.
Ou seja, quando um projeto fracassa, ele continua dando prejuízo ao longo de toda a sua vida. E, naquele momento, a Fiat tinha fracassos em todas as suas marcas. Antes de Marchionne chegar, a vida no grupo era assim. Cada marca era uma espécie de reino diferente, com a sua corte de comando tendo laços sanguíneos em comum com os outros reinos. Mas cada uma das famílias se dizia independente, fazia as próprias compras e contratações, tinha finanças separadas e criava seus filhos sem verem os primos. Um engenheiro que entrou na Fiat em 2004 fez a seguinte observação à jornalista Jennifer Clark, abre aspas, eles não dividiam nem sequer um parafuso, fecha aspas. Na Volkswagen, um Golf e um Audi A3 podiam dividir tudo, de porcas e parafusos a unidades de aquecimento, maçanetas e até retrovisores. Já na Fiat, nada disso acontecia. Em 2001, o estilo dividia exatamente 0 peça com outros modelos do grupo. Isso elevava os custos, aumentava a burocracia e tornava a administração das marcas pouco eficiente. Marchionne tomou a decisão de eliminar as unidades de negócio, porque elas eram um dos principais motivos para a Fiat perder milhões de euros todos os dias, e revisou o processo de aprovação para novos projetos. Com um orçamento minúsculo, deu início a uma revisão no portfólio e tinha como objetivo lançar novos produtos em tempo recorde com campanhas publicitárias capazes de mexer com o público. Para isso, ele adotou um estilo rígido de direção, é verdade, que amedrontou muita gente por suas respostas ríspidas, beirando a grosseria. Jennifer Clark conta em seu livro um caso que dá o tom de como poderia ser uma apresentação feita a Marchionne. Certo dia, um executivo-chefe das concessionárias da montadora reportou orgulhoso, abre aspas, apesar das condições de mercado serem um desafio extremo, consegui melhorar nossa perda de 180 milhões de euros para 120 milhões de euros, fecha aspas. Marchionne o interrompe e diz, abre aspas, ora, vejam só, temos uma pessoa que acorda pela manhã e enquanto se apronta para trabalhar, se olha no espelho durante o barbear e diz, ótimo, em vez de perder 180 milhões, eu só estou perdendo 120, fecha aspas. Enquanto o executivo se empalidecia, Marchionne virou para os demais e completou. Não preciso aqui de gente que fica feliz ao perder dinheiro. Eu quero pessoas culturalmente motivadas a ganhar dinheiro, não a perder. E o que aconteceu com o executivo? Bem, ele foi demitido. Com Marchionne era assim, e o recado estava claro. Para colocar o seu plano em prática, a Fiat precisava esquecer o que era, fazer picadinho, como ele dizia, e mudar mais rápido, mais rápido. Por outro lado, o executivo também mostrou, ao tomar decisões rápidas e fundamentadas, que não estava para brincadeira, inspirando uma boa dose de funcionários a brigarem pela recuperação da empresa. Ele apostava em 3 coisas. Primeiro, em lançar 3 novos produtos que fizessem sucesso, o Grande Punto, o Bravo e o Cinquecento. Depois, que a Fiat não conseguiria pagar o empréstimo sobre o qual falamos alguns episódios atrás, capaz de diluir a participação da família Agnelli na empresa. Era preciso lidar com isso. E por fim, aquilo que era a sua grande dor de cabeça, pedir o divórcio para a GM. O ponto mais delicado, pois poderia significar o fim ou a salvação da Fiat. Isso, claro, se a indústria não ruísse antes. Como vimos no episódio 14, o casamento da Fiat com a General Motors, celebrado em 2000, tinha uma cláusula curiosa, a opção de venda, ou seja, o direito de poder vender 90% da Fiat Auto à GM. Com ela, Gianni Agnelli pensava ter na manga uma solução para que a família saísse do negócio sem grandes prejuízos. Apesar disso, o antigo número 1 da marca disse que não tinha intenção de usá-la. Já a GM, que vivia seus tempos de glória e era a maior montadora do mundo, não tinha muito a perder quando o contrato foi assinado. De acordo com o termo, a Fiat poderia utilizar essa opção em mais alguns meses, em dezembro de 2004. Além disso, em 2005, ela precisaria quitar o temível empréstimo com os bancos italianos. Se a opção de venda era algo indesejado pelo pessoal da Fiat já em 2000, mas visto como uma salvação mágica para os Agnelli, e para a GM poderia ser a oportunidade de expandir os seus negócios na Europa, 4 anos depois, no momento em que estamos agora, a situação não poderia ter mudado mais.
A empresa americana se encaminhava para o 4º ano consecutivo de prejuízos na Europa, mercado no qual até hoje a Chevrolet tem dificuldades para se estabelecer, e um dos primeiros a ser radicalmente loteado com a crise de 2008. Ou seja, para a General Motors, ter de comprar uma montadora que estava em uma situação ainda pior não era mais uma questão de tanto faz, e sim de eu não quero isso nem morto. A posição da GM nas reuniões era de que o contrato dando à sócia o direito de se livrar da Fiat não valia mais. Por quê? Ninguém sabe. E logo, com apenas um mês de casa, Marchionni entendeu como a Fiat era tratada pelo grupo americano. O executivo italiano ficou quieto na primeira, e apenas na primeira, das reuniões com a GM. Mas logo tratou de mostrar que a Fiat não seria mais intimidada pelos comentários beligerantes da sócia, de quem era acionista majoritária, é bom lembrar. No segundo encontro, declarou que a opção de venda era efetiva e aplicável, e que se a GM quisesse ir ao tribunal, a Fiat iria. Os executivos americanos entenderam o recado. Eles não estavam mais diante de Morchio, o antigo CEO da Fiat, que não acreditava ser possível arrancar algum dinheiro deles. Não, agora o jogo era outro. Mas afinal, se o jogo mudou para a GM, qual era a motivação da Fiat agora? O mais provável era que Marchionni não quisesse vender a empresa para a GM, e o assunto era tabu na Itália, mas acreditava que seria possível fazer com que os americanos pagassem por se recusarem a comprar a Fiat. Esse pagamento seria um alívio para a montadora italiana e, além disso, a Fiat poderia negociar outras parcerias estratégicas com outras empresas, o que o acordo com a GM impedia. Em outras palavras, Marchionni estava colocando a sua paixão pelo pôquer em prática e dando um enorme blefe. Publicamente, ele passou a dar declarações que deixavam claro que a Fiat tinha intenção de passar o bastão para a GM. Por exemplo, após a segunda reunião com os americanos, feita no Salão de Paris de 2004, que não foi nada pacífica, o CEO da Fiat anunciou, abre aspas, até onde sei, não haverá atrasos, fecha aspas. Ou seja, ele se referia a Fiat usar a opção de venda assim que possível, em mais alguns meses. A estratégia era transformar Marchionni em um estorvo para a cúpula dos americanos na mesma medida em que a GM se esquivava das negociações. A portas fechadas, no entanto, a Fiat tinha lá suas preocupações. Um processo judicial nos Estados Unidos seria custoso e poderia resultar em um claro favorecimento à General Motors. Além disso, ninguém sabia dizer se o contrato firmado em 2000 realmente era a prova de balas, seja para o lado da GM, seja para o da Fiat. Era consenso que evitar os tribunais seria melhor. Já a GM apostava todas as suas fichas na falta de coragem dos italianos em entregar um símbolo da cultura do país a Detroit. Eles só não contavam com o fato de Marchionni estar disposto a pagar para ver. E mesmo John Elkann, o maior interessado em preservar o legado de sua família, concordava com a postura de Sergio Marchionni. Era parte da estratégia azucrinar os executivos da GM com o tamanho da dívida da Fiat. Os italianos passaram a informar constantemente que logo a empresa amargaria 20 bilhões de dólares em dívidas. Enquanto isso, a General Motors anunciava demissões atrás de demissões na Europa, que passavam dos 10 mil cortes. A extrema carga de pressão sobre a GM começou a soar como uma bomba relógio. Dezembro chegou e as negociações não avançaram. A partir de janeiro de 2005, a Fiat poderia fazer valer a opção à força. Os Agnelli reforçaram o apoio à estratégia de Marchionni e as empresas se viram num beco sem saída. Rick Wagoner, chefão da GM, dizia que a família não teria coragem de enfrentar a ira dos italianos ao verem um patrimônio como a empresa sendo entregue à General Motors, após tantas ajudas à Fiat. Marchionni respondia dizendo que isso era uma mera aposta de Wagoner e que não faltava coragem a ninguém na Fiat. A angústia chegava a um impasse. Em fevereiro de 2005, os executivos se encontraram em Manhattan, enfim, e Marchionni estava certo. A GM preferiu pagar a Fiat do que descobrir se os italianos estavam blefando ou não. Foi então que Marchionni voltou para casa como o único dono da batata quente, mas, pelo menos, tinha ganhado 2 bilhões de dólares por isso. O modelo que seria lançado a seguir, o primeiro sob a gestão de Marchionni, era o Punto. Seu projeto já estava praticamente pronto,
Mas, sob o comando de Harald Wester, um engenheiro com passagens pela Volkswagen e pela Ferrari, que ganhou força na nova gestão, foram feitos reforços para que o hatch tivesse melhor desempenho nos testes de segurança. Também foi implementado um novo modelo de desenvolvimento de novos projetos, utilizado na criação do Bravo. Este, aliás, foi feito sob certo desespero. Certa vez, em meio às discussões sobre o substituto do estilo, Marchionni teria perguntado quanto tempo levaria para se fazer um carro do zero, pois a hipótese de aplicar uma reestilização um pouco mais profunda no estilo, dando um novo nome ao modelo, ainda não havia sido descartada. Wester respondeu: 36 meses. Marchionni fez a tréplica: não estaremos aqui em 36 meses, preciso em 18. O engenheiro, que não queria lançar uma reestilização que se tornaria defasada em pouco tempo, se comprometeu a fazer o que Marchionni pediu, mas ele sabia que, pelos padrões da indústria, isso não seria possível. E então, como prosseguir? Ele introduziu no processo muitas simulações virtuais, que já eram usadas em outras indústrias, como a da aeronáutica, por conta das dificuldades de se fazer um design no mundo real de projetos tão complexos. Nenhuma outra montadora de automóveis esteve desesperada o suficiente para apostar nesse tipo de tecnologia antes. A Fiat estava. E se era possível criar aviões assim, por que não seria possível fazer um hatch médio que precisava ser lançado em 2007? Em meio aos ajustes finais do Punto e ao desenvolvimento do Bravo, outra dor de cabeça. Em abril de 2005, ficou claro para todos que a Fiat não conseguiria pagar o empréstimo dos bancos. A família Agnelli tinha reduzido a sua participação na empresa, em virtude dos últimos empréstimos, para 23%. Segundo os termos do acordo, a dívida da Fiat seria convertida em ações da empresa, e com isso os bancos passariam a ter uma participação maior do que a da família, de 26%. As manchetes deixavam claro: a Fiat era agora dos bancos. Porém, em 26 de abril, Gianluigi Gabetti deu início a uma operação que estava fora do radar. A pedido de John Elkann, ele tinha feito sondagens alguns meses antes acerca das possibilidades que os Agnelli tinham para elevar a participação na empresa para algo mais próximo dos 30% que tinham antes. Na ocasião, Gabetti achou que não seria um bom negócio, pois ainda não estava claro se a Fiat iria se recuperar. Entre fevereiro e abril, Marchionni anunciou que as coisas andavam melhor do que o esperado e o prejuízo da Fiat havia diminuído. Além disso, o imbróglio com a General Motors havia sido concluído. Gabetti tinha como último pedido de Umberto Agnelli preservar a Fiat e preservar a empresa sob o comando da família. Quando surgiu a possibilidade, no fim de abril, de comprar as ações da Fiat por €500 milhão, ele viu que aquela seria a solução para trazer os Agnelli de volta ao posto de acionistas majoritários. Após uma complexa ação financeira, em 15 de setembro de 2005, o Eiffel, ou seja, uma das empresas de investimento dos Agnelli, anunciou que detinha 30,6% de participação da Fiat. Elas foram obtidas por preços inferiores às ações dos bancos e logo o fato causou escândalo. Uma investigação foi aberta e Gabetti, entre outros funcionários dos Agnelli, foram multados em €16 milhões, um recorde. Eles foram suspensos de seus cargos e teriam de enfrentar um julgamento de manipulação fraudulenta. Os envolvidos disseram que fariam tudo de novo, pois isso foi necessário para que a Fiat fosse mantida como era, preservando suas unidades e milhares de empregos. Gabetti afirmou, abre aspas, foi um acidente de trabalho e é assim que eu estou lidando com isso, fecha aspas. Na mesma época desse anúncio, o grande Punto era apresentado no Salão de Frankfurt. Aquele ano terminaria com o lançamento do modelo e, após 17 trimestres de perdas, com a Fiat deixando de ser uma piada frequente para voltar a ser uma empresa que dava lucro. Segundo Jennifer Clark, diante do lucro daquele ano, as pessoas não choraram de emoção como quando a Fiat terminou com a GM, mas faltou pouco. Marchionni pegou cenas do filme Armageddon e fez uma montagem com a situação da Fiat, de como estava em setembro de 2004 e de como era agora no fim de 2005, após a operação Carmageddon. A equipe passava em cenas alternadas com Bruce Willis e o vídeo terminava com cenas de um Fiat Punto laranja a todo pique em uma rodovia italiana. Agora, o time de Marchionni teria 10 minutos de folga.
Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final. Não deixa de seguir ou assinar o podcast na plataforma que você usa para ouvi-lo. Aproveite e deixe lá uma avaliação que ajuda bastante as pessoas a encontrarem o 3,5. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.